Fala, senhores, bom dia. Primeiro episódio do Journey. É um quadro novo que a gente está lançando aqui no meu canal, no canal do Infinity Cast também, onde o intuito é a gente trazer um pouco mais da jornada de pessoas que a gente admira, né, empreendedores, não somente empreendedores, mas também, né, pessoas que tiveram uma jornada de sucesso, seja no esporte, seja ali, né, na arte, em qualquer mercado que seja, e que tem muito a agregar não só para mim, mas para vocês também. Então a gente vai buscar o background dessas pessoas, entender como que foi a jornada, né, o que elas podem contribuir muitas vezes para você que está aí do lado, né, nos ouvindo, buscando conhecimento. Eu tenho certeza que isso vai gerar muito valor para vocês. E hoje, o nosso primeiro episódio, a gente está indo visitar o Felipe Nascimento, tricampeão mundial de futevôlei, cara, 8 vezes campeão do TAF, que é a maior competição de futevôlei, se eu não me engano, do país, né, a nível nacional, para não falar do mundo. E a gente vai estar trocando um papo muito irado, buscando o background desse cara, como que ele tem uma mentalidade de alta performance para poder contribuir com a sua jornada. Tamo junto, bora pra cima, acompanha aí. Turma, chegamos na casinha do homem, chega pra cá, vamos acompanhar aí. Fala, cabeça. Como é que você tá, irmão? Bora. Rapaziada, esse aqui é o Felipe Nascimento, meu amigo de infância, já tô dando risada aqui muito por conta disso. Eu tô gostando muito desse formato de Bernardo agora aqui, gravando conteúdo. Cara, esse cara aqui tem muito para contribuir para vocês aí que vão estar acompanhando. Felipe, se apresenta pra galera e apresenta também um pouquinho do projeto que tá rolando Coisa aí. boa, gente, pra quem não conhece, eu sou o Felipinho, né? Felipe Nascimento ou Bernardo, que me conhece de infância. Mas pra quem conhece minha trajetória no futevôlei, eu sou conhecido assim como Felipinho, sou do futevôlei, sou daqui de Campos, sou da nossa terra. Construí aí bastante coisa dentro do futevôlei, eu tô muito ansioso para contar para vocês. Vocês estão dentro da minha casa, aqui é o CT do Moreira em Campos e aqui tá rolando o meu projeto FFA, um projeto solidário, um projeto com vários jovens aqui. Puxa aí, Salvador, pra galera dar uma olhada e entender o que tá acontecendo aí, ó. Rapaziada batendo uma bola. A gente já tá com o pé na areia já também, ó. Chega pra cá, irmão. Conhecer um pouquinho do espaço, da estrutura, pra galera ter um pouco de dimensão, o que é isso aqui. Aqui a gente já tá um pouquinho mais aqui dentro, né, um pouco da estrutura. Irmão, dá uma contextualizada pra galera aí, um pouquinho da sua jornada, depois a gente vai entrar nesses detalhes, chega até pra cá, Salvador. Camisazinha aqui, tem uma galerinha maneira aí, né, que já tá presente aqui no CT, mas contextualiza pra galera aí como é que começou a sua jornada. Cara, na verdade ela começou aqui, era na outra rua, não sei se tu lembra, na época que era no outro CT aqui do outro lado. Sim. Aí tipo, a gente começou ali, era um terreno emprestado na época, Nunu, ele emprestou um terreno pro meu pai montou uma quadra ali porque tinha muita criança, como é hoje aqui. Entendi. Tinha muita criança lá e na maioria das vezes eram meus amigos, né? Então tipo, aqui tinha uma oportunidade muito fácil de você conhecer droga, conhecer outras coisas. Entendi. Então, tipo, na cabeça do meu pai, ele fazia alguma coisa pra mim, pros meus amigos, pra poder me ver longe desse mundo. E, de repente, ele foi vendo que era um caminho que... Foi tomando uma proporção que talvez vocês nem imaginavam ali. Entendi. Eu queria ser jogador de futebol, tinha meu sonho de ser jogador de futebol, mas depois as coisas foram melhorando pra mim, tipo, dentro do futevôlei. Até que um dia um treinador de futebol, ele virou pra mim e falou assim, ó, lá não entenda como se eu estivesse dispensando, mas aqui no futebol você vai ser um, no futevôlei você vai ser o. E essa frase mudou minha vida, mano. Correrado. Porque, tipo, depois que foi o treinador que dia, falou isso? O Wallace. Correrado. O Wallace. Porque depois desse dia, mano, eu passei a enxergar futebol. Nunca mais peguei uma chuteira, botei uma chuteira no pé e falei com meu pai, cheguei em casa e falei assim, ó, a partir de hoje eu quero focar no futevôlei. Entendi. Faz por mim tudo que você já fez no futebol. E a minha mãe sempre falava assim, cara, futevôlei não dá camisa. Era uma frase que minha mãe sempre falava, que futevôlei não dava camisa, futevôlei não ia dar dinheiro, futevôlei não ia fazer nada. E eu sempre falava assim, mãe, eu não quero saber de camisa, tá ligado? Entendi. Eu quero saber de construir minha história, se não dá camisa hoje, eu vou fazer... Dá pra mim. Entendi. Eu sempre tive essa visão muito clara do que eu queria. E aí eu fui galgando, mano. Fui conquistando as coisas, aí eu fui começando primeiro no Sub-20, aí conquistei vários títulos do Sub-20 brasileiro. Irado. No estadual. Aí deixa eu só pegar um ganchozinho que você falou aqui. Não dá camisa, mas tem as camisas maneiras aqui. Tem a sua ali. Aquela dali, se eu não me engano, é do campeão, não é? Que é utilizado. É, aquela dali foi do campeão. Essa daqui, por sinal, foi quando eu joguei com o Ronaldinho. Acho que foi o maior jogo da história contra o Romário. Pô, maneiro. Na Barra. Pra quem não sabe também, o Felipe ele é a dupla oficial do Ronaldo, né? Ronaldo pros mais íntimos, né? Vocês chamam de Ronaldinho, eu chamo de Ronaldo já. Essa daqui é do Vini Júnior, mano. Esse é um ponto muito importante que eu gostaria muito de entender, que é o fator do networking. Mano, como que você conheceu essa galera? Como que você chegou nessa galera? Como essa galera passou a te abraçar? Isso é muito comum no meio, né, digital,
networking se popularizou muito. Só que hoje eu vejo que é muito mais utilizado de uma forma interesseira do que de uma forma realmente intencional, ou pelo menos, como é que eu posso dizer, sincera. A forma de você, né? Exato. Como que você conheceu essa galera, Você acabou de mano? explicar, mano. Você acabou de explicar. Essa galera aí é uma galera que mais percebe quem é interesseiro e quem não é. É, né? Então, quando você chega na pessoa com a sua verdade, é a galera que vai permanecer. Então, assim, Vini... eu conheço o Vini há muito tempo, até antes dele explodir no Flamengo. Ele já tinha ido num TAF, estava começando ainda na época da Copinha e tal. Então, a partir dali, teve um contatozinho assim, mas depois que as coisas se aprofundaram, ele já estava no Real Madrid, já tinha passado pelo Flamengo, já tinha ido embora. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele voltou gostando de futebol. Entendi. E aí a galera fez o contato, a gente voltou a falar, né? Tipo, conversamos lá, o Bruno é muito amigo dele, que é muito meu amigo também. Fez a ponte, a gente não descolou mais. Entendi. E aí a gente acaba virando amigo dos amigos dele em volta. Então a gente tá sempre conectado. Pô, mas perfeito. eu acho que o caminho perfeito para você nunca mais sair do lado desses caras é ter verdade, mano. Os caras estão cheios de gente querendo forçar a barra todo dia. Entendi. Sacou? Perfeito. Mas quando você chega ali falando o que você realmente é, não força ambiente, não força nada, não tira foto, não quer só sugar, tá ligado? Os caras querem você o tempo todo. Os caras são pessoas boas também, tá ligado? Irado, irmão. Irado. Muitas vezes a galera tem uma visão que é outro cara, de outro mundo, de outro planeta. Tem que olhar não pra Vini Júnior, mano, mas acho que tem que olhar pro Vinícius, tá ligado? Entendi. Maneiro. O Juninho, como eles Perfeito. chamam. Irado, Sacou? mano. Primeira conquista, irmão, conta um pouquinho, como é que foi? Minha primeira conquista... Vixe, tem tempo, hein, mano? Minha primeira conquista... Cara, eu vou botar a primeira conquista de brasileiro. Irado. Vou botar... Quantos anos? 18 anos. Foi meu primeiro brasileiro. Maneiro. Meu primeiro brasileiro. E eu fui campeão brasileiro e mundial nesse ano, mano, com 18 anos. Fui campeão no Brasil, em Goiânia, e fui campeão na Itália esse ano. Entendi. Aí depois eu fui campeão... Depois, em 2019, eu me embalei e fui campeão de muita coisa também. Mas assim, eu acho que uma coisa que me marcou foi o Mundial Sub-20, mano. Entendi. Que foi em 2016. Ali eu tava passando por um momento muito difícil, familiar falando, foi um momento de desafogo, sabe? Um momento que eu falei assim, não, é isso aqui realmente que eu quero pra mim. Como é que concilia, cara, pra gente, né? A gente tem uma perspectiva muito, falando até do cara que tá empreendendo. Muitas vezes a gente tem essa vontade, né, de ter um resultado muito rápido. A analogia que a galera costuma utilizar muito é que, cara, empreender não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E dentro dessa maratona a gente passa por um monte de dificuldade, cara, adversidade, problema, coisa que não tá dentro do planejado. Se tratando da sua vida, cara, de alta performance como atleta, como que concilia tudo isso frente às adversidades? Muito mais sendo novo, 18 anos, né, mano? Como é que você consegue ter um mental preparado para poder lidar com tudo isso e também ter uma paciência do seguinte ponto? Cara, tô novo, as coisas vão acontecer, se tiver problema, cara, eu vou conseguindo lidar. Como que é isso, cara? Você não tem mental, mano. Entendi. Você não tem mental. Com 18 anos, são muito poucas pessoas que têm mental, assim. Preparo psicologicamente de Exatamente, conseguir segurar, né? A única coisa que eu acho que eu tive de diferencial na minha carreira, na minha vida, mano, foi meu pai. Entendi. Que sempre segurou tudo comigo. Então, tipo, era diferente, às vezes eu viajar e tá completamente inseguro dentro da quadra, com medo, só gigante do outro lado, eu olhar pra fora e ver meu pai. Entendi. Então, tipo, era uma segurança, tá ligado? Perfeito. Então, acho que essa foi a sacada que a gente teve, ele teve, né? Não eu, ele teve, de falar assim, eu vou ficar perto do meu filho. Entendi. Sacou? Então... Tem um suporte ali, cara, tem um problema, tem alguém com mais experiência. Total. Essa parte pra mim foi muito fundamental na minha carreira, porque foi quando eu me senti seguro e falei assim, esse cara vai me apoiar em tudo que eu fizer. Entendi. Se eu quiser ser bailarino, esse cara vai me apoiar. Se eu quiser ser jogador de futebol, esse cara tá aqui do lado. Maneiro. Então foi onde eu percebi que não existia, você não nasce pronto pra parada, mano. Entendi. Só que aí ele foi vendo que faltava um cara pra ser meu treinador oficial. Aí daqui a pouco ele foi vendo que faltava um fisioterapeuta, ele foi vendo que faltava outra coisa. Então quando você é cercado de pessoas boas ao seu entorno, com uma equipe, você automaticamente você rende mais, a sua confiança vem mais e você começa a trilhar um caminho que você fala assim, mano, esse caminho que eu quero aqui, eu só vou conseguir se eu tiver a confiança dessa e dessa pessoa. Entendi. Perfeito. Então você não tem isso do zero, você constrói. Mas a lógica é, você não está pronto para isso. Se eu for jogar hoje, depois de 10 anos de carreira, 12 anos já de futebol, se eu for jogar hoje,
na primeira partida a gente ainda, o coração acelera, a gente não tá preparado 100%. Isso é um ponto bem interessante para falar pra galera, né, que tem essa crença, né, pô, não vou ficar nervoso, isso não é normal, muito pelo contrário, Tá né? Ficar nervoso, irmão, algo completamente normal, todo mundo passa por grandes campeões, aqui eu tô falando com o Felipe, por exemplo, natural, irmão, todo mundo passa, agora a diferença do campeão e do cara que não consegue é a forma que você supera esse medo, esse nervosismo, não é, Felipe? Total, mano. Tem muita Eu gente acho que, porra, não consegue passar dessa barreira do medo, o cara fica travado ali. Mano, e assim, eu acho que muita gente, até mesmo os jovens, assim, a gente tem uma ansiedade muito grande de ser as coisas muito rápido, tá ligado? Então, assim, quando você chega num patamar que você entende que aquilo dali é natural do ser humano, que você vai ficar nervoso, que você vai passar por dificuldade, que você não vai estar 100% pronto pra tudo, mas você tem que ir, você tem que ir. Existe uma coisa que nasce com a gente, mano, que é tipo a vontade de vencer. Você pode estar 100% preparado a vida inteira, você pode fazer tudo correto, mas se não correr esse sangue na sua veia, mano, Não adianta. não adianta, irmão. Tu tem que ter esse feeling, essa vontade, tá ligado? Porque assim, eu nunca fui o melhor. Nunca fui. Poderia ser o mais preparado porque eu me dedicava muito, mas eu sempre tive essa vontade. Então, tipo, eu nunca duvidei do meu potencial comparado a outras pessoas que até às vezes eram maiores do que eu do outro lado, mas eu nunca temi, mano. Então, tipo, essa virada de chave que a gente tem, a gente ia com nervosismo, sem nervosismo, com equipe, sem equipe, só ia. É isso. O problema é aquele cara que vai ficar estagnado. E, ó, falando em conquista, vamos dar uma olhadinha. Troféu, conquista. Acho que é um ponto importante pra galera ter dimensão do que é isso que a gente tá falando. Chega pra cá, vamos lá. Vamos nessa. Turma, estamos aqui, né? Como vocês podem ver, pouca conquista, né, irmão? Pouca coisa para poder apresentar. Eu vou fazer uma pergunta já pra gente quebrar esse gelo, que eu acho que é uma pergunta bem importante pra galera. O que você fez, cara, para conseguir se manter durante tanto tempo, conquistando, né, dia após dia? Porque assim, chega numa etapa que você olha e fala, cara, já conquistei muita coisa e por aí dá pra gente parar, tô nem aí, caguei, não vou seguir. Como que se mantém, irmão, mesmo ganhando, consistência, treinando dia após dia, querendo mais? Eu acho que tá mais relacionado à ambição, né? Como que você se mantém ambicioso, conquistando tudo, cara? Como que foi isso pra você? Mano, uma baita pergunta logo de início, porque assim, quando a gente conquista é fato que a gente dá uma relaxada, já conquistei. Né? Entendi. Só que era uma coisa que eu reclamava direto com o meu treinador, mano, que a gente chegava na academia pra treinar na segunda-feira, a gente viajava, conquistava no domingo, as finais sempre eram no domingo. Chegava segunda-feira, meu treinador não dava nem parabéns, mano. Entendi. Ele lidava como se fosse uma mera obrigação da gente ir lá, fazer a nossa parte e voltar pra casa. Teve um dia que eu me estressei com ele e eu falei com meu pai, eu falei assim, ó, o professor está jogando contra a gente. Eu chamo de professor William. O professor tá jogando contra a gente, cara. Ele não dá um parabéns, parece que tu não fica feliz, faz só a obrigação dele. Aí teve um dia que ele chegou na academia e falou assim, sabe por que eu faço isso? Pra você não deslumbrar. Pra você não achar que você foi lá e foi mérito. Não, você tem que chegar aqui no outro dia e treinar igual do mesmo jeito. Segue o jogo. Segue o jogo. Entendi. Na semana que vem já tem outro. Na quarta-feira ninguém lembra de você, pô. Você ganhou domingo e na quarta ninguém lembra. Semana que vem você tem que provar de novo. Entendi. Então ele virava essa chave muito rápido. Então assim, ficou no automático, mano. Vai lá, conquista, volta, treina. Vai lá, conquista, volta, treina. Vai lá, conquista, vem pra cá, faz tudo de novo. Então ficou no automático. A única coisa que foi tirando essa parte foram as lesões depois, mas conquistar e permanecer no topo muito tempo foi o que eu tava fazendo durante muito tempo, mano. Entendi. Treinar, me dedicar, focar minha cabeça só no futevôlei. Então, ser atleta requer isso, você tem que dar exatamente tudo de você ali, mano, pra você ser atleta. E teve alguma fase que você, cara, porra, olha e fala, pô, deu uma deslumbrada, irmão? Foi muito jovem, né? Eu nunca dei deslumbrada assim, porque eu nunca fui de beber, de sair, eu nunca fui dessa parte de farra, desse lado que todo mundo sabe que é o esporte, o lado obscuro, eu nunca fui dessa parte. O meu lado, mano, sempre foi quando eu tinha alguns projetos em mente e eu não conseguia tocar porque eu tinha que treinar. Entendi. Então, assim, o meu lado de me perder nunca foi para um lado ruim. Foi para um lado de querer galgar novos lugares, novas coisas
E o professor sempre vê, tá, você não tá na idade ainda de ser empresário. Entendi. Você não tá na idade ainda de ser político, você não tá na idade ainda de fazer eventos, você não tá na idade disso. Você tá na idade lá na frente, você tem potencial, mas segura, calma, espera. Não é agora, seu momento é de ser atleta, ser reconhecido. Você tem que ganhar mundial, você tem que ganhar isso, você tem que ganhar aquilo. Então eu fui virando a chave, porque na minha cabeça eu sempre fui assim, mano, desde criança, sonhador. Então batia uma coisa na minha cabeça e falava, pô, vou fazer esse bagulho aí. Entendi. Eu falo muito isso, até pegando um gancho pra galera que tá nos ouvindo. Eu comecei a ganhar dinheiro muito novo, né? Muito novo relacionado ao quê, Bernardo? Muito novo comparado aos meus amigos. A gente sempre tem um padrão de comparação. E, cara, porra, eu me perdi, porque qual que era a minha cabeça, né? Porra, 18 anos, 17 anos ali. Eu olhava pro meu grupo de amigos e falava, pô, mano, tá todo mundo estudando, ninguém ganha, ninguém tem independência financeira, todo mundo depende dos pais, eu tô muito bem. Então comecei ali, por exemplo, a gastar dinheiro de uma forma desordenada, mas muito por conta dessa mentalidade. Então a perspectiva para vocês que estão do outro lado, né, que por alguma vez, né, ou se podem ou não, né, talvez se deslumbrar, podem cair nessa problemática, é sempre colocar o pezinho no chão. E o ato de comparação é nunca se comparar para quem está pior, mas se compare com gente que está melhor do que você. Porque se comparar com quem está ruim, irmão, é muito fácil, muito prático, entendeu? Agora, quando você se compara com alguém que está melhor, isso te dá uma projeção ali, poxa, tem que melhorar. Né? Isso acontecia muito comigo, por exemplo, quando eu saí da caixa, irmão. Eu tava aqui na minha bolha em Campos, olhando pra minha galera, pra minha turma, pô, vamos bater em São Paulo? Batia lá, chegava e encontrava com o Nil que tava fazendo o triplo do que eu fazia, com metade da minha idade. Eu falei, porra, eu tô muito ruim. E aí eu chegava aqui pilhado para poder fazer melhor. Isso me motivava. Eu entendi que a sua ótica era diferente, mas isso é muito bom para a galera poder entender um pouquinho como lidar com isso, né? Com o ego inflado, com uma perspectiva de, poxa, eu ganhei o jogo, zerou, tá tudo certo, não é assim que funciona. Mas, Felipão, fala para mim, irmão, qual que foi o melhor daqui, cara? Qual que é o querido daí pra galera ter um pouquinho de dimensão? Tem alguns que eu tenho um carinho muito grande, mas eu acho que esse aqui... Acho que esse aqui... foi meu mundial aqui no Brasil que eu ganhei em 2019, fui campeão em cima do Paraguai. Meu mundial que eu ganhei. Eu tenho outros também, mano. Esse aqui foi o de melhor do ano de 2020. Esse aqui foi o de melhor do ano, melhor jogador do ano de 2020. Irado. Eu tenho outros aqui também. Esses daqui são do Mikasa Open, né? Que eu fui 7 vezes campeão do Mikasa Open. TAF tem pouco, né? TAF eu fui 8 vezes campeão. E vocês estão vendo muita coisa aqui diferente. Por exemplo, aqui é campeão. Campeão profissional masculino, aqui é de campeão. Mas vou pegar, por exemplo, algum que eu fiquei em quarto lugar. Tá aqui, Itajaí. Esse aqui eu fiquei em quarto lugar. Como esse aqui, eu tenho 8 de campeão e eu devo ter mais uns 23 de pódio. Entendi. E no total tiveram 50 edições do TAF. Porra, que isso, irmão. Então quase mais da metade. Mais da metade. Você tá eu no tava pódio. no pódio. E eu tô praticamente 2 anos e meio praticamente sem jogar direito, né, mano? Entendi. Assim, 2 anos e meio eu devo ter jogado uns 4, 5 TAFs. Devido às lesões, né? Então... Tem um recorde que você já falou comigo, né? De edições seguidas no TAF, eu acho que é seu. 5. Eu fui 5 vezes campeão do TAF seguido. Uhum. Ninguém até hoje bateu isso? Não. Caraca, porra, isso é irado. Isso é irado. Pô, muito maneiro, cara, tem bastante coisa assim que significa muito pra mim, mano. Esse aqui foi meu primeiro brasileiro, que eu falei lá mais cedo com vocês. Vixe, fiz merda. Arrebentei o negócio aqui, velho. Meu pai me mata. Tá aqui, primeiro lugar profissional masculino. Aí... Esse aqui também foi Esse aqui foi de Brasília, que eu fui campeão e melhor jogador do TAF. Tem a era do CBFUT também, que é nova agora. Que eu quase não peguei esse campeonato também, mas eu cheguei a jogar uns 3, 4. Tem ali, ó. Aí tem aqui. Embaixo, Então, tipo, eu joguei uns 4, cheguei na semifinal de 2, cheguei na final de 1. E o outro... Tem um primeiro lugar ali. Primeiro lugar deve ser do meu pai também, esse troféu de primeiro lugar. Porque eu não fui campeão do CBFUT. Entendi. Meu pai já foi campeão do CBFUT nos convidados. Pô, maneiro. Aí tem aqui Copa do Brasil. Ali em cima tem... Tava tentando achar aqui o primeiro lugar o primeiro TAF.
que teve o troféu. Quem ganhou o primeiro TAF fui eu. Cara, assim, você lidou durante muito tempo, né? Você viveu durante muito tempo em alta performance, né? Muito por conta das lesões ali que vieram, de certa forma, prejudicar essa sua jornada, irmão. Como que é, cara, esse processo, né? Quando eu falo de alta performance, galera, é muito importante que vocês entendam, né? Muitas vezes a gente tem uma visão de alta performance do seguinte ponto: vou acordar cedo, vou fazer uma caminhada de 5 km. Não é muito bem isso que a gente está falando aqui, não. É bem diferente. A gente está falando alta performance numa gravidade muito mais intensa. Pô, o Felipe estava viajando todo fim de semana, treinando quantas vezes por dia, irmão? Cara, na verdade o nosso treino ele era dividido por hora. Não era nem por dia, Então, começa assim, por aí. Você que corre 3 vezes por semana. Você dividia isso por hora. Então, no dia, o professor ele via qual a condição que eu tinha de treinar quantas horas naquele dia. Por exemplo, ele programava uma meta, eu tenho que treinar 3 horas no dia. Se eu conseguisse treinar, na visão dele, 1h30 aqui e 1h30 de noite, eram 2 treinos. Se ele entendia que o treino era para eu poder render mais, ele diminuía um tempo e colocavam 3 treinos, tá ligado? 3 treinos de 1 hora. Assim, eu tô dando uma cereja do bolo que eu não queria nem contar essa parte que... Essa parte ele vai me matar quando ele vê esse... Segredinho da galera. Exatamente. Então, assim, a gente treinava por dia. Tinha dia que eu treinava 3 vezes, tinha dia que eu treinava 2, tinha dia que eu treinava 3 e ainda tinha fisioterapia de noite. Uau. Então, tipo, eram 4 períodos, era literalmente viver para aquilo, mano. Você não tem como abraçar uma reunião no dia. Porque se você não dormir à tarde, você não rende pro treino da tarde. Se você não tirar 40 minutos de cochilo ali, você não rende. Se você não se alimentar bem, tu não performa bem. Se tu comer uma besteira na rua, se tu dormir mal. Eu sempre fui desregulado com sono, era um defeito que eu tinha, e a alimentação, mano, que são 2 pilares que prejudicam muito a performance do atleta. Muito. Eu apanhei muito para poder me manter dormindo cedo. Porque eu sempre chegava no treino, meu treino era 7h30 da manhã. Então eu sempre chegava, eu ia, mas eu sempre chegava arrastado. Porque no dia anterior eu ficava no telefone. Aí tinha dia que eu chegava que eu não tinha condições de treinar. O treinador começava, vai, eu não ia. Tipo, não é que dava migué, mas o corpo não respondia. E aí ele sabia. Ele falava assim, ó, você tá dando migué. Tá dormindo tarde, só que era a minha palavra contra dele, eu não conseguia mentir, eu falava assim, professor, eu relutava, no final chegava, pô, professor, dei mole ontem, fui dormir 1h da manhã e tal. Ele, eu te falei, você precisa dormir antes de tal hora, deixa o telefone de lado. Aí depois de um tempo a gente foi vendo, aí ele foi e achou essa solução aqui, ó. Um anelzinho, né? Pra você regular sono. Perfeito. Então ele sabia a hora que eu ia dormir, a hora que eu acordava. Não tinha jeito, né, irmão? Aí não tinha jeito. Então, tipo... isso foi agora no final que a gente foi descobrir essa tecnologia. Perfeito. Tinha outras coisas que tinha também o polar, que eu jogava com o polar para saber a frequência. Aí, tipo, dependendo de como a frequência estava baixando, às vezes era uma alimentação, uma bomba calórica na hora. Você fala do doce de leite, né? Doce de leite, exatamente. Pô, era um docezinho de leite ali, a colher, acabou, dava exatamente. Então, tipo, era uma arte, tá ligado? Que os caras faziam, era uma arte. O fisioterapeuta cuidava da parte dele, me entregava pronto para preparação física. A preparação física me entregava pronto pro treinador da areia. O treinador da areia me entregava pronto pro patrocinador. E por aí isso aí, era tipo tudo indo. Tudo indo. Então, tipo, quando tudo tá redondo, mano, é perfeito. O alto rendimento, na minha visão, é essa. Perfeito. É alguém cuidando da sua agenda. Conjunto de pilares, né, mano? Exatamente. Alguém cuidando da sua performance, alguém cuidando da sua imagem. Muito bom. Alguém cuidando da sua vida pessoal, porque você não tem tempo de viver isso 100%. Entendi. E hoje no futevôlei, as pessoas, elas têm uma dificuldade, mano, porque no futevôlei, um cara se levantou para fazer um ecossistema, que é o Anderson. Então ele começou a criar a clínica de futevôlei, ele virou treinador de futevôlei, ele tem o Team Águia Cup, ele tem inúmeras coisas que esse empresário deu certo. E como ele deu certo, todo mundo replica o método dele. Muito bom. Só que na hora que ele estava saindo do futevôlei, ele fez isso. Então, tipo, não tem como você misturar carreira, sendo atleta... E empreender. Exatamente. Então, ou você é uma coisa ou você é outra. A não ser que você tenha alguém, vamos trazer um exemplo, né, de um cara que é um ponto fora da curva. Vamos pegar um exemplo de um Neymar, que está em outro esporte. É um cara que, mesmo sendo atleta, ele consegue, digamos que, empreender. Mas aqui a gente está falando de uma relação com o empresário, que é o próprio pai dele. A gente está falando, por exemplo, ali do pai dele, que toca hoje a carreira, a gestão empresarial, que é muito mais empresário dele do que pai, praticamente. E você tocou num ponto muito importante, né, que foi essa questão
de empreender no esporte, patrocínio, por exemplo. Cara, como que você, como atleta, né, cara, você se torna ali um criador de conteúdo, digamos assim, uma influência com 120 mil seguidores hoje, mais de 120 mil seguidores. Como que você tem, quais são as formas, na verdade, de você conseguir monetizar, né? Fazer dinheiro, não somente com o esporte, que muitas vezes é onde a galera trava, né? A galera não consegue ver outras possibilidades e vai só, só no esporte, que é, logicamente, o foco, mas você tem outras maneiras também de conseguir, digamos, ganhar dinheiro. Qual que é a sua visão sobre isso? O que você recomenda para a galera que está do outro lado? Eu diria até um ponto, né, que está muito relacionado à diversificação. Você muitas vezes empreende só num segmento, né? Só que às vezes você está deixando dinheiro na mesa que tem outras possibilidades ali para você poder monetizar. Seja um canal de aquisição, né? Seja talvez um novo produto que teu cliente está precisando e você não quer entrar. Acho que isso está muito relacionado com o esporte também. Como foi isso para você, Felipe? Mano, assim, falando de faturamento, de linhas de faturamento diferentes, o futebol, ele é essa parte do ecossistema. Então, assim, quando a gente entra no futebol, a gente acha que a gente vai ganhar muito dinheiro sendo um atleta. Sim. E não é uma realidade hoje no Brasil, né? Então, isso é fato e claro. Então, você tem que ter... Tem que ser obrigado a ter outros preparos Você ali. tem que ter outras coisas, outras frentes. Entendi. Só que, ao mesmo tempo, mano, você não consegue ter essas frentes se você não tiver minimamente uma equipe por trás. E aí a gente acaba se embolando. Perfeito. Então, o que aconteceu muito comigo no início, mano? Eu sempre fui um moleque muito visionário. Então, eu tinha uma visão... com 16 anos, meus pais me deram uma loja. Com 15 para 16 anos, que era a FN, não sei se tu lembra. Sim, lembro. Pronto. Essa loja, mano, época de Natal, vou botar aqui pra gente da nossa cidade, essa época na loja, teve um ano que vendeu 93 mil, mano. Porra, irado. Então, tipo, isso lá... naquela época. Naquela época, mano. Então, tipo, hoje era pra faturar num Natal 200 e pouco. Perfeito. 250 mil. Vamos colocar aí. Então, assim, naquela época faturou, não foi lucro, mas faturou. Então, assim, a gente não sabia o que fazer. Só que foi uma ideia minha que deu certo, tá ligado? Sim. Eu ficava batendo na tecla, eu quero loja. Deu certo. Eu tinha um pouco dessa visão. Então, assim, quando eu fui abrir essa linha de faturamento, eu fui vendo que tinha várias oportunidades. O futebol, ele me dava oportunidade para poder fazer curso digital, ele me dava oportunidade para fazer clínicas e workshop, tipo, em lugares igual como artistas fazem, né? Turnê em tal lugar. Eu comecei a ver um monte de oportunidade que eu falava assim, cara, eu preciso ir, velho, eu preciso estar lá, eu preciso fazer isso. A minha ideia precisa sair do papel. Ninguém faz, então é mais fácil você fazer uma coisa que ninguém faz para testar do que você, tipo, só seguir uma coisa ali. Uma linha de raciocínio, que foi o que todo mundo fez com o Águia, um modelo de negócio que o Águia criou para ele. O dele deu certo. Mas o da maioria da galera flopa, porque não tem a energia que ele teve. Entendi. Ele mudou a chave, então é diferente quando ele muda a chave e sai de atleta para virar empresário, ele tá com gás inteiro para fazer tudo acontecer. Sim. E aí quando eu vi isso, eu falei assim, cara, ou eu preciso de outras frentes, ou eu vou ter que sair das quadras. Não dá para fazer as duas coisas. Aí tipo, eu comecei a ter a loja, né, que você sabe que é a Via Ana. Então a loja fatura bem também. Então eu comecei a trabalhar em alguns eventos, tipo, com participação de algumas coisas. Comecei a mexer com outras frentes de projetos também. Então, tipo, entregar projeto para a empresa. Perfeito. São consultorias minhas, coisas minhas, pessoais, que ninguém sabe. No Instagram eu falo mais do meu lado atleta, que é o que vende mais. As pessoas querem ver mais isso. Mas eu tenho essa visão também um pouco empresarial, né? Então, muito interessante o que você acabou de falar, mano, que é essa consciência do que vende, né? Muitas vezes a gente quer postar... Vamos até sentar ali, mano. Acho que vai ficar melhor mudar de ambiente um pouquinho. Chega pra cá. Mudamos de cenário aqui, mas eu tava falando um ponto bem interessante que o Felipe acabou comentando, que é essa questão, né, das publicações, ou pelo menos da forma que você se porta na rede social. Muitas vezes a gente se porta da forma que a gente quer, só que não é a forma mais comercial. Eu vou postar algo porque eu quero, assim, né? Só que entenda o seguinte, rede social, a gente está falando de relacionamento. Para você se relacionar com alguém, está muito mais direcionado a como a pessoa te vê do que como você se vê. Então esse é o ponto bem interessante. Não publica, ou pelo menos comunica aquilo que você quer, para preencher até mesmo o teu ego, ou aquilo que você acredita. Entenda um pouco do que as pessoas gostam. E foi exatamente isso que o Felipe fez, né? Que você falou agora, pô, cara, eu publico coisas relacionadas mais a futebol porque
É a maior parte da tua audiência Sim, hoje, né? claro. A galera gosta de ver você ali, por exemplo, em quadra. Tem aquelas brincadeiras que tu faz ali no caso, com a chapa e tudo mais, que tende a viralizar muito. Esse é um ponto bem interessante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa relacionada à alta performance, irmão. É uma dúvida que eu sempre tive, ponto bem interessante, cara. Já tive outros amigos que já passaram, por exemplo, por Ironman, porra, rotina de alta performance realmente ali para competições de alto nível. Como que fica o mental, né? Eu sei que a gente antes falou um pouquinho ali do mental de um cara jovem para poder lidar com tudo isso, mas relacionado à alta performance e à repetição de rotina. Todo dia é a mesma coisa, irmão. Repetidas vezes, entendeu? Como que fica? Não é saudável, mano. Entendi. Não é saudável pro corpo, pra mente, não é saudável, mano. Atleta de alto rendimento não leva uma vida saudável. Entendi. Por tudo, mano. A mente é porque você abre mão de tudo, mano. Você abre mão da sua família, da sua rotina legal, prazerosa, você abre mão das datas comemorativas, você abre mão de tudo isso. O corpo é que eu com 22 anos eu tive que parar pela primeira vez para tratar o ligamento do meu tornozelo. Depois, com 22 anos e alguma coisinha na frente, eu tive que parar minha primeira lesão do quadril esquerdo. Depois eu operei o quadril direito. Então, tipo, eu fui tendo muita lesão uma atrás da outra porque durante muito tempo eu me dediquei muito para aquilo. Meu corpo, ele chegou um momento que ele cansou, mano, tá ligado? Que ele não teve muita... E aí, tia? Tudo certo. E aí, mãe? Soltando você, Ó, aquele suco, pode ser? Pode. Aquele suco que você pediu hoje. Beterraba, Gostoso. melancia, limão. Beterraba, melancia e limão. Teve uma pausazinha aqui rapidinho pra gente tomar um suco de beterraba com melancia e limão. Salvador não quis tomar não, né, Salvador? Mas até recomendação Salvador pra galera é muito aí. Nutella, mano. Excelente. Salvador é muito Nutella. Valeu Muito demais a Nutella. experiência. Segue firme, irmão. Você tava falando ali relacionado ao teu corpo, como que foi lidar com essa parte de alta performance. É, mano, então eu tava falando que não é saudável, tá ligado? Então, assim, chegou um momento que o corpo cansou, eu queria, mas ao mesmo tempo chegava uma hora que eu não era saudável, eu ficava sentindo dor pra jogar, tinha que tomar remédio, tomava injeção, aí tratava, recuperava, vivia com fisioterapia. Era desconfortável demais, tá ligado? Porque chega um momento que as pessoas, elas veem o esporte como um todo como ferramenta de que você é saudável, você tem saúde. É muito bom você praticar esporte de uma forma saudável. Até certo ponto. Tá Perfeito. ligado? Chega um momento que alto rendimento não é saudável. Alto rendimento tu tem que fazer aquilo dali. Você não tem escolha. Você não tem, hoje eu não quero porque eu tô cansado. Você não tem essa. Então seu corpo vai. Você aguenta, você faz o que tem que fazer. Só que chega um momento, mano, que a vida, o corpo te exige tudo de volta que você dedicou, tá ligado? Perfeito. Eu comecei a treinar com 16 anos, firme mesmo. Hoje eu tenho 26. Então, até os 24, eu treinava basicamente todo dia, sábado, domingo, viajava, competia. Aí viagem desgastante, eu moro em Campos, então, tipo, a minha vida inteira, quando eu não morei em lugares que eu tinha aeroporto perto, eu tinha que sair daqui 5 horas de viagem, então desgasta na viagem, desgasta pra voltar. Daqui pro Rio, aí do Rio pra outro lugar. Pra O quem não futevôlei, sabe. o futevôlei, ele é completamente o oposto do futebol. Por exemplo, futebol, você chega lá, você tem que se dedicar muito, mas o futebol, tu chega lá, joga um jogo de 1h30 e vai pra casa, que já é desgastante demais, como todo mundo acompanha a rotina dos caras. Por exemplo, os caras têm 40 rodadas no ano, ou mais um pouco relacionado a outros campeonatos, para Copa do Brasil e tal, 60 e poucas rodadas, mas quando você bota isso no futevôlei, velho, você tem esse desgaste e você não tem o preparo que eles têm de recuperação, você não tem A estrutura, digamos que um assim, jogador de futebol tem. que Você o clube tem... entrega pro jogador. Exatamente. Perfeito. Tem jogador que vai viajar, ele volta no avião com recovery. Perfeito. No futebol, não. Você volta no outro dia com 12 horas de viagem nas costas e você chega aqui e talvez você não tenha nem horário da fisioterapia de noite. Entendi, perfeito. Entendeu? É outra ótica completamente diferente. Exatamente. Então, às vezes, você embola e na terça-feira já tem que treinar de novo. Entendi. Porque se tu não treinar um dia, tu perde rendimento pro final de semana, sabe, tu vai atrasando as paradas e chega uma hora, mano. A conta chega, né, capitão? Entendeu, meu padrinho? É dar tiro pra dentro do quartel o tempo inteiro. E quem que paga essa conta aí, Entendeu? patrão? Vai ser é o coronel, pô. Entendeu? O coronel que vai pagar a conta. E deixa eu te perguntar, irmão, você falou uma parada bem interessante. Pô, você tá muito novo, 26 anos, cara. Quais são os seus planos agora? O que você tem na mente aí pela frente? Ô B, eu vou te falar uma coisa, mano. Sabe quando você enxerga que você precisa dar aquela virada de chave? Sim. Sou eu agora, mano. Porque eu acho que eu me dediquei tanto pro esporte, pro futevôlei, tanto pra minha vida dentro da areia, que eu fui movido, enquanto meu coração esteve ali, eu fui movido por isso. Meu propósito de vida, tá ligado? Meu propósito de vida era conquistar meus títulos, era crescer meu nome no futevôlei. Hoje meu nome ele é consolidado na pedra
da areia no futebol, mas agora eu acho que eu preciso galgar novos áreas, mano, novos lugares, tá ligado? Perfeito. Eu tô com gás pra fazer coisas novas. Eu tô com vontade pra fazer outra coisa, mano. O meu coração tá queimando por outras coisas, por outras frentes. Maneiro. Por projetos sociais, por empresariar atletas, ser empreendedor, estudar, focar em outras áreas, ajudar o futebol na organização dele fora das areias. Maneiro. Porque dentro do futebol eu tô visando a minha carreira e no máximo a minha família aqui. Mas quando eu saio e eu começo a agir de uma forma mais ampla... Você consegue impactar na vida talvez desses atletas e até mesmo na família desses atletas, de outras pessoas que estão por vir, por exemplo, é algo muito mais amplo, né? Exatamente, você consegue aumentar a sua mano. capacidade. Exatamente. Uma das coisas que foram me dando sinais é projeto social. A gente abriu um projeto social e em 3 dias de inscrição na minha cidade aqui em Campos, nós tivemos 516 alunos cadastrados. Pô, cara, muito bom. Então, assim, nós temos uma pequena estrutura de uma quadra. Foi aquele projeto que vocês estavam vendo no início do vídeo, tá, pessoal, que estava acontecendo. Então, nós temos uma pequena estrutura de uma quadra. E eu falei assim, cara, se hoje nós tivemos em 3 dias 516 pessoas, a gente pode chegar a esse número em 1.000, em 2.000 pessoas, em 3.000 crianças. Sim. Então, tem um potencial para isso. Chegou o meu momento de agir dessa forma, de pensar em outras pessoas e não pensar só em mim. Perfeito. Sacou? É o meu momento, mano. É o momento que eu tenho eu tô com vontade de fazer isso. Tô com vontade de galgar novos ares. As pessoas do futebol, elas não têm dimensão do que é ser empresariado de verdade. Sim. Então, como a gente transita entre É um cenário futebol, muito amador ainda, cara. É, bastante. Então, como a gente transita entre o futebol e o futebol, a gente tem muitos amigos do futebol, aprendo muita coisa com o Ronaldo, com a equipe dele, trabalho muito tempo com ele, então, tipo, eu acabo vendo muita coisa dele. Sim. Então, eu falo assim, cara, o futebol ele não tem o que de fato a gente gostaria que tivesse. Então, alguém tem que sair de dentro desse lugar, viver novas experiências, que foi muito do que eu vivi esse ano nos Estados Unidos, e eu falei, cara, agora chegou no momento de botar em prática, mano. De fazer isso acontecer, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar do mundo que eu esteja, eu tenho que fazer isso acontecer de alguma forma. Ponto interessante é que os desafios mudam, né? Você tava ali, porra, quanto tempo no futebol? Mais de 10 anos, Mais isso de é um 10 fato. anos. Mais de 10 anos na mesma batida, na mesma rotina, vivenciando tudo aquilo ali durante, né, muito tempo. Quando você vem agora para uma nova jornada, a gente fala de novos desafios. Quais são os primeiros desafios que você já tem enfrentado aí nessa nova jornada, irmão? Cara, eu acho que o primeiro desafio que você tem na jornada é que você não tem clareza do final das coisas. Entendi. Por exemplo, Até da recompensa, né? Aquilo que você tinha comentado comigo. no futebol você tem uma recompensa, tá ligado? No futebol você vai galgar pra você ser campeão de alguma coisa. Você tem uma recompensa visível ali. Você pode não ter todas as recompensas que você imagina, financeira, o reconhecimento de marcas, apesar de eu ter uma marca muito consolidada comigo durante 3 anos e meio, que foi a Umbro, né? Que é a Umbro, no caso, que até hoje ela tá comigo. No meio empreendedor você não tem isso, é você e você não sabe o que vai ser, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se o método vai dar bom, você não sabe de nada. Sim. Mas eu gosto de desafio, mano. Esse é o engraçado do empreender, porque todo dia é uma incerteza. A gente nunca tem certeza, por exemplo, de como que vai ser o dia de hoje. A gente conversa muito, Salvador tá atrás das câmeras ali, mas é um cara que eu troco muita ideia, porque a gente nunca tem certeza de como que vai ser o dia, né? Poxa, quais são os problemas que eu vou enfrentar hoje? Não tem um script, né? Não tem uma rotina certinho. Lógico, eu tenho a minha rotina de acordar cedo, fazer minha atividade física, ir para o escritório, de tal horário, almoço. Porém, o que vai acontecer quando eu estou dentro do escritório, quais os problemas que eu vou enfrentar, quais as dificuldades os meus clientes vão ter, ou pelo menos quais os clientes que vão me procurar querendo contratar o meu produto, o meu serviço, a gente não tem essa clareza muito bem definida. Digamos que a gente não tem um script, né? Não tem esse roteiro muito bem estruturado. Mas esse que é o divertido, cara. Eu acho que isso vai ser um ponto ali, lógico, de desafio, de inovação. Mas, para quem não sabe, estou acompanhando essa jornada do Felipe na Viana, que é uma empresa que ele tem voltado para vestuário feminino. É um cara que vem querendo inovar muito, trazendo muito da bagagem dele do digital para dentro da loja, né, que é uma digitalização que todo mundo vem acompanhando, que vem se tornando essencial para o crescimento de qualquer empresa. Esse é um ponto bem interessante. Eu acabei até te cortando, irmão, mas isso é realmente hoje o que te pega mais, né? Essa incerteza do que vai acontecer, né? Essa incerteza, mano, e assim, quando você tá no meio do futebol, você segue coisas que já deu certo, você tem uma linha para seguir, e quando você acerta uma vez, você só segue a mesma linha. Entendi. Só que no meio do empreendedorismo, se for voltado até mesmo pro futebol, ninguém fez o que eu penso em fazer. Entendi.
Então, é como se você tivesse que... Vai criar por conta própria, Você vai ter que irmão. chegar na terra, botar Entendi. um pedaço de madeira lá e balançar a bandeira, entendeu? Vai falar, ó, cheguei primeiro. É isso. Então você tem que provar que a sua ideia de maluco Entendi. é de fato uma coisa que faz Funciona, sentido. faz sentido, Exato. gera retorno, perfeito, Então cara. assim, eu não quero ser o convencional. Entendi. E chegar e cuidar de outras lojas, de outras empresas. Não, eu quero ter a minha empresa, a minha cara nos meus projetos que eu pegar, dos Mas quer meus. ser disruptivo. Mas eu não quero pegar essa parte, eu quero trabalhar com outras coisas, mano. Eu quero ser... O que o Águia foi lá atrás do ecossistema dele, agora vai surgir um novo Águia em outras áreas. Perfeito. No digital dessa parte, profissionalizar essa parte, mexer com a base do futebol que não tem, mexer com a metodologia do futebol, com a estrutura de metodologias assim do esporte. Então eu tô muito empolgado com essa parte, mano. Muito Irado, empolgado, muito irado. empolgado. Você falou do Ronaldo, cara, um ponto que eu acho que é curiosidade não só minha, mas porra, da galera toda que te conhece. Como que surgiu esse relacionamento, cara? Como surgiu esse primeiro contato? Quando eu tinha 14 anos, me levaram na casa dele, mano. Jogar futebol. Pô, irado. Eu tinha potencial pra ser o que eu fui, né, o que eu sou. E parece que ele estava assistindo na casa dele, meus amigos estavam lá, o Japa, Goró. E ele estava assistindo um campeonato meu e do Bruninho, mano. Entendi. Ele gostava de futebol e de repente ele estava assistindo lá a gente. Ele falou, pô, esses guris são de onde? Pô, são daqui do Rio. Ele tava morando no Rio na época. E aí ele falou, pô, traz eles aí em casa, eu quero conhecer eles. Pô, irado. Aí quando a gente foi lá a primeira vez, eu cheguei, ele tava dormindo ainda. Era mais, sei lá, meio-dia. Mas deve ter sido boa. E aí, quando eu cheguei assim, mano, comecei a jogar e tal, falei, mano, olha onde eu tô, velho. Aí eu levei meu pai, levei mais um amigo meu, Breno. E aí eu cheguei assim, eu olhei pra aquela situação, pra aquela casa. Minha mãe foi também comigo. Falei, caraca, mano, como é que Sem pode... entender, sem dimensão. Com 14 anos, o que eu tô fazendo na casa do cara que foi o maior da história pra mim? O que eu tô fazendo aqui, mano? Onde é que o futebol me trouxe, tá ligado? Aí ele desceu, mano. Aí quando ele chegou assim, ele veio, entrou na quadra. Tudo bem? Prazer, Ronaldo. Prazer, Ronaldo. Tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos. Falei, caraca, o cara chegou, tipo, prazer, Ronaldo. Primeiro, quando ele passa assim, para tudo, tá ligado? Quando você vê esse cara pela primeira vez, parece que ele é um monumento passando. Você olha e fala assim, caraca, o maluco ali, mano. É ele. É ele. Então, tipo, eu fiquei com essa sensação. E você, criança... Acompanhando, pô, a Exato. gente viu esse cara dentro de campo. E aí o que aconteceu, mano? Nesse dia, mano, eu fui surpreendido por ele, que eu tenho como provar isso, tá? No mesmo dia, a gente ficou de noite, minha mãe e meu pai, e aí no final da festa eu tava doido pra tirar uma foto com ele assim. Eu virei pra ele e falei assim... Irmão, ele postou uma foto com você, se eu não me engano, teve um lance desse, não é isso foi? que eu ia falar agora. Eu Exatamente. lembro disso, mano. Você lembra? Pra quem não tá ligado, Eu tenho esse print guardado. a gente era pequenininho, mano. Era época de verão e tal. Pô, a gente que era amigo do Felipe, a gente do nada, pô, olha isso, mano, já tava todo mundo maluco. Caraca, Felipe tá com o Ronaldinho. Pô, saiu uma foto dos dois aqui no Instagram. Aí Breninho, um amigo que a gente tem em comum, falou, pô, mas olha um detalhe aí. Foi o Felipe que postou. O Ronaldinho que postou a foto com ele. Pai dele, pô, que isso, mano, loucura. Foi exatamente isso, Absurdo. mano. Eu tava sem graça de pedir uma foto com ele, tá ligado? Entendi. Só que eu acho que ele percebeu, e aí eu virei pra ele, todo mundo chama ele de mano, né? Aí eu falei assim, mano, posso falar com você rapidinho? Primeira vez ele, chega aqui, eu quero tirar uma foto com você. Esquece. Aí eu falei, esse cara tá brincando, mano. Aí eu, comigo? Ele, posso tirar uma foto contigo? Eu falei, pô, você tá de brincadeira, eu vim aqui pra te pedir isso agora. Aí eu levantei, tirei uma foto, ele pegou no WhatsApp e encaminhou. Entendi. Pra equipe dele. Só que eu não fazia ideia, mano. Do que ia aconteceu. Eu fui pra casa, dormi. No outro dia, meu telefone não parava, irmão. Mensagem o tempo todo. Mano, tu viu isso, mano? Foi até Breninho na época. Mano, você viu o que o Ronaldinho fez, mano? Aí eu entrei e falei, caraca, ele postou uma foto comigo, Loucura, mano. pô. E a legenda eu lembro até hoje. Ele falou assim, Filipinho, garoto nota 1000, família linda e humildade não sai de moda. Esse, pô, maneiro. Tá ligado? Aí a partir dali, mano, ele me pegou como padrinho, assim, mano. Pode crer, tá irado. Como afilhado. E aí, de fato, as coisas foram se estreitando muito depois, eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo. Tinha autorização pra entrar na casa dele a hora que eu quisesse. Ia. E eu acho que a história toda se estreitou mesmo, a minha relação com ele se estreitou muito. Ele veio na minha casa aqui em Campos em 2018, mas a relação se estreitou muito quando ele foi preso no Paraguai e eu fui visitar. Entendi. Tá ligado? Quando eu fui visitá-lo no Paraguai, ali destravou a confiança dele comigo de uma forma absurda. Que ele falou assim, se esse moleque saiu da casa dele, era pico de pandemia, pra vir aqui me ver, mano. Ele não é, tipo, ele não tá interessado no que eu tenho, tá ligado? Um absurdo, mano. Ele não tá interessado no que... Eu fui na cadeia, mano. Eu comi com o Ronaldo na cadeia, na cela.
tá ligado? A gente comprou comida da rua, levei loucura, comida. mano. Na cela a gente comendo, ele, o Roberto de um lado, o Rodrigo do outro, que era o assessor dele. E assim, mano, então assim, a gente já viveu muita coisa, mano. Entendi. Então, muita coisa. Então, tipo, hoje, por eu ser a dupla oficial dele, eu acho que é mais pela questão humana que a gente tem de troca, de tudo. Vai sair também na Netflix depois, uma coisa que a gente estava em Miami gravando e ele falou isso comigo. A gente estava gravando, aí o cara da Netflix perguntou pra ele e falou assim, nem sei se eu poderia falar isso, mas já tô falando. O cara perguntou pra ele assim, esse aí quem é? Aí ele foi, me agarrou assim, me abraçou e falou assim, esse aqui é meu afilhado. Esse aqui é o cara que eu tenho um amor de paixão por ele, a gente tem uma conexão muito boa. Pô, maneiro. Esse aqui é meu segundo filho. E ele me apresenta assim pra todo mundo, mano. Então, tipo, eu nunca forcei isso, tá ligado? Pô, irado. Nunca forcei isso. Mas é uma coisa que ele viu e ele sabe que eu não tenho interesse em nada dele. Tá muito envolvido Zero. aquilo que você falou na Falei questão no da início. sinceridade, né, mano? A Verdade, pureza, você ser você exatamente. mesmo e não tentar forçar a barra. Isso é um pilar muito importante, né, voltado ali para networking, que a galera muitas vezes, pô, eu quero me conectar com fulano, com ciclano, mas vai muito mais interessado, né, de uma forma, como eu tinha comentado, 100% intencional. Você pode ser intencional nas suas relações, poxa, eu quero me conectar com tal pessoa, mas seja você. Né? Não tenta forçar algo, ou pelo menos ali furar uma barreira, porque isso inevitavelmente fica muito perceptível, né, para a pessoa que está do outro lado. E deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente fechar, chave de ouro. O episódio a gente já está conseguindo aqui captar muita informação, entregar muito conteúdo. Eu sempre finalizo todos os episódios fazendo o seguinte questionamento. Qual foi o maior erro que você enfrentou, né, que você teve na sua jornada e que serve de um baita aprendizado para quem está nos escutando do outro lado? Nossa. A resposta é sempre essa, irmão. Começa a bater biela. Maior erro, mano. Que serve de aprendizado, mano. Você olha e fala, poxa, o cara que está me escutando ali, ele não tem que cometer esse erro aqui, isso vai gerar muito valor para a vida dele. Nossa, eu errei demais, Bê. Errei demais na minha vida como atleta, que você diz. Qualquer um, irmão. Pessoal, como atleta, como Mano, empresário, como filho. Eu acho que meu maior erro da minha vida foram todas as vezes que eu me afastei de Deus. Todas as vezes que eu desalinhei com Deus, a minha vida, ela parou de andar, porque é como se eu não vivesse bem fora desse eixo, tá ligado? Meu eixo principal sempre vai ser Deus. Então, tipo, todas as vezes que eu me afastava um pouco, me deslumbrava um pouco, eu parava. Tinha lesão, tinha qualquer outro tipo de problema, mas eu acho que o meu maior erro é todas as vezes que eu mantinha uma imagem, mas ao mesmo tempo por dentro eu estava completamente destruído. Eu acho que o meu maior erro foi manter essa imagem. Entendi. Tá ligado? Meu maior erro foi manter essa capa e construir essa capa bem, porque a internet deu esse poder. Permite isso, né? Permite do sorriso Sim. que eu paguei pra colocar, tá ligado? Permite de ter um sorriso bonito, de você ser um protótipo de uma capa. Então acho que o meu maior erro foi, em vezes que eu deveria ser vulnerável e ser sincero, eu fui de mentira em relação a aquilo que eu acreditava. Perfeito. Tá ligado? Então assim, eu tinha que ser mais sincero comigo mesmo, mais sincero ali ser mais verdadeiro. Hoje eu vejo que eu sou assim. Mas por muito tempo eu queria ser uma parada que no íntimo eu não estava sendo, tá ligado? Então acho que o meu maior erro de vida foram todas as vezes que eu me afastei de Deus e as vezes que eu montei uma capa querendo ser uma coisa muito perfeita e sendo que a vida ela é de quem é de verdade. Perfeito. Visão para você aí, então seja você mesmo. Independente Total. das circunstâncias, mas seja você realmente quem você é. Não tentando ser uma outra pessoa. Se a gente for analisar, boa parte dos tópicos que a gente levantou está relacionado a isso, né? Você ser você mesmo, irmão. Ter a sua essência. Esse é um dos propósitos desse modelo de conteúdo, galera. Porque aqui eu estou conversando com um amigo que eu tenho, que tem muito valor para poder gerar. E, cara, uma conversa informal. Poxa, eu não quero estar dentro do... Eu comentei isso com o Salvador, não quero estar dentro do escritório, quarto zip, calça jeans e, poxa, sempre naquele ambiente. Quero trazer um pouco de verdade, trazer um pouco do background de pessoas que são referências para mim, que podem agregar muito valor para você, independente da jornada.
e é isso que importa no fim das contas. É o valor que eu consigo proporcionar para você que está do outro lado nos assistindo e que você saia daqui diferente de como você entrou, irmão. No minuto 1 até o minuto 30, 20, não sei quantos minutos vão ter esse vídeo, mas você precisa sair diferente, você precisa sair melhor, né, com algumas ideias, talvez com projetos, aplicando, implementando coisas novas e, no fim das contas, é isso. É ou não é, irmão? Mano, com certeza. Eu acho que a gente nada mais é do que a verdade que a gente nasceu pra ser, mano. Fechou. Toda vez que a gente força demais, não flui, tá ligado? Toda vez que a gente quer ser uma coisa que a gente não nasceu pra ser, as coisas não andam. Então a vida é isso, mano. Você veio com o propósito de ser alguma parada. Você tem que ser aquela parada e ponto. É isso. Fechou. Irmão, brigadão pelo papo. Tamo junto. Ó, esse foi o primeiro episódio do Journey, que é um novo quadro que eu tô criando aqui no meu canal, no canal da Infinity Growth também. Espero que vocês gostem. Então, assim, não esquece de deixar o like aqui desse vídeo, deixar o seu feedback, que é muito importante, compartilhar, se inscrever no canal. E a gente está aqui, né? A gente vai seguir com essa jornada aí com diversos outros conteúdos. Se tiver alguma sugestão de convidado, também manda pra gente. Tamo junto e o foco é um só. Bora pra cima.